capítulo 4 fala do estímulo à inovação na empresa, um dos maiores capítulos, vai do artigo 19 ao 33, cuidando dessas questões todas, regulamentando a subvenção econômica. Subvenção econômica, quer dizer, aquele recurso não reembolsável, aquele recurso público não reembolsável que você dá para a entidade privada. Quer dizer, você, até então, você só podia fazer isso para despesas de capital, despesa de custeio. E agora você poderá fazer isso para despesa de capital também. Não que houvesse essa proibição antes, isso não era bem claro. Esse é um exemplo daquilo que eu mencionei. Não há nada que diz que é só despesa de custeio, mas havia uma insegurança nisso. Agora, na subvenção econômica, nessa seção, está dito claramente que a subvenção econômica poderá cobrir, assim, as despesas de capital e despesas correntes. O apoio ao projeto, o bônus tecnológico, a criação do bônus tecnológico, onde você pega o recurso público orçamentário e dá uma subvenção na micro e na pequena empresa. As encomendas tecnológicas, que beleza, olha, quando você encomenda um determinado produto em escala, em produção em escala, né, favorecendo aí o envolvimento de indústria, atendendo necessidades tecnológicas de setores diversos, né? Então, esse é o capítulo 4, que olha as coisas do ponto de vista da inovação das empresas. O capítulo 5 fala das parcerias, dos instrumentos de parceria, termo de outorga, que existe, mas foi regulamentado com mais precisão, o acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, uma nova modalidade, um novo instrumento. As instituições podem fazer acordo de parceria. Você não pode, no acordo de parceria, transferir o recurso público para o privado, mas você pode transferir do privado para o público, estabelecendo como é que nós vamos nos envolver nisso. Os convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação, regulamentando isso de uma maneira muito ampliada, de uma maneira efetiva. O capítulo 6 é um capítulo curto, apenas um artigo, mas muito importante, porque fala de alterações orçamentárias. Se você está desenvolvendo um projeto, ainda que você tivesse dito que 30% você vai utilizar em capital e 70% em custeio, mas o projeto é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, você não conseguia antecipar tudo. Lá na frente você precisa de mais recursos de capital. O que você faz? Você altera a rubrica. Até um determinado valor, você não precisa comunicar, até 20% você não precisa comunicar ao órgão que lhe fomentou, acima disso você precisa comunicar ao órgão, e o órgão, de uma maneira simplificada, lhe autoriza como é que faz isso, né? O capítulo 7 se refere à prestação de contas, focada mais em resultado do que em procedimento. Prestação de contas simplificada, empoderando e acreditando mais no coordenador do projeto, nos pesquisadores, aceitando mais a decisão e a intenção dos pesquisadores. Capítulo 8, contratação de produtos. Mencionei aqui já a questão da dispensa da licitação, podemos fazer compras com dispensa de licitação, isso está contemplado aí no capítulo 8. Capítulo 9 trata da importação de bens, tanto para instituições públicas, para instituições privadas, para empresas, facilitando, desonerando essa importação, dando agilidade nos processos de importação. E o capítulo 10, disposições finais, completando aí os 84 artigos do nosso decreto. Na sequência, eu fiz algumas menções a alguns aspectos específicos, e minha intenção não é cobrir tudo isso, mas chamar a atenção de algumas coisas que foram regulamentadas, né, que foram clareadas e que se tornaram possíveis com o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E o decreto dá total clareza para que isso possa ser feito. Alianças estratégicas e projetos de cooperação. A intenção é que as nossas instituições, sobretudo as instituições de ciência, tecnologia e inovação, possam mais e mais fazer alianças estratégicas com instituições do setor público e com instituições do setor
privado. A famosa tríplice hélice, que nós gostamos muito de falar sobre ela, mas que é muito difícil de concretizá-la no nosso país. Né? Se vocês vão na Finlândia, como já foram, vocês chegam num hospital municipal de uma cidade de pequeno porte, vocês não vão conseguir dizer o que é do município, o que é do governo federal, o que é da universidade, o que é da empresa. Está todo mundo misturado ali. Todos contribuindo para a saúde daqueles que vivem no município. Se vocês perguntam para um sujeito que está atendendo, escuta, você é empregado aonde? Quem é que paga seu salário? Você, é a empresa tal. Está lhe atendendo ali como um paciente. Você, quem é que paga seu salário? Você é empregado aonde? Sou do município. E você? Sou pesquisador da universidade, estou aqui fazendo isso. Essa é que é a parceria que nós buscamos. É uma parceria onde todos aqueles envolvidos com a ciência, com a tecnologia, com o conhecimento, né, com o avanço social, com o desenvolvimento econômico, trabalham em conjunto para benefício daquilo que nós queremos atingir. Então, há avanços grandes nessas alianças estratégicas, nos projetos de cooperação. Inclusive, essas cooperações para a formação de pessoas e até para alianças com o exterior. Então, esse é um aspecto importante que permite que as instituições possam ter mais e mais parcerias com o exterior, atração de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação de empresas estrangeiras, né? Uma determinada empresa, por que não nós cedermos um espaço público, numa instituição pública, para que uma empresa faça uma parceria e venha se instalar para avançar o conhecimento, ajudar a formação e a qualificação. Isso é possível a partir dos dispositivos ali incluídos. Participação minoritária e fundos de investimento. As instituições públicas, elas podem participar do capital social de empresas. Elas podem criar empresas com o marco legal de ciência, tecnologia e inovação e regulamentado pelo decreto. Uma instituição pública pode criar uma empresa, participar do capital dessa empresa, pode contribuir para fundos de investimento e, a partir da sua política de investimento, avançar nesses aspectos. Mencionei a questão dos ambientes promotores de inovação. Há também vários avanços em relação a isso. Então, a administração pública direta, as agências de fomento, as instituições de ciência e tecnologia poderão apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores de inovação. Poderão e deverão ceder uso de imóveis a entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, né, para que elas se instalem nos ambientes públicos, participar da governança desses ambientes, disponibilizar espaço em prédios já existentes, enfim, fomentar a criação desses ambientes de inovação. É claro que eu estou listando aqui aspectos principais, né? Mas há condicionantes, a forma de fazer isso, né? E a intenção, sem aumentar muito os aspectos formais, a burocracia, que isso pudesse ser regulamentado adequadamente. Grande parte da dificuldade que as entidades, que os ministérios envolvidos tiveram ao longo desses 2 anos de regulamentação do decreto, foi nessa disputa do que pode fazer, do que não pode, coloca aquela palavra, tira aquela palavra, o que precisa, não só pode, se for nessas... Então, houve uma série de negociações, e isso que foi construído representa o equilíbrio daquilo que foi buscado. A transferência de tecnologia, a facilidade para a transferência de tecnologia da instituição de ciência e tecnologia pública para o setor privado, dispensando a licitação, definindo a modalidade para fazer a transferência
de tecnologia, incluindo uma concorrência pública, incluindo uma negociação direta, incluindo a possibilidade da instituição ceder os seus direitos sobre a criação ao próprio criador, no contexto que eu mencionei anteriormente, para que ele exerça em seu nome e no nome da instituição pública também o desenvolvimento da ideia da tecnologia gerada. Há uma série de avanços em relação à política de inovação. Todas as instituições deverão construir a sua política de inovação. Há um espaço grande para que a autonomia das instituições seja respeitada. Então, as instituições deverão construir a sua política de inovação, porque o decreto diz como isso precisa ser feito e que isso pode ser feito, mas as instituições vão dar o nível de detalhamento à luz das suas características próprias. Então, a organização e a gestão dos processos que orientarão a transferência de tecnologia vão ser estabelecidos pela política de inovação de cada uma das instituições. Então, a geração da inovação no ambiente produtivo inclui uma série de coisas, e menciono aí aspectos até que já tinha trazido anteriormente, que é afastamento de servidor, receita própria, gestão de receita própria, o uso dos resultados para construir novos avanços, o atendimento ao inventor independente, aquele sujeito que não tem um vínculo com a instituição de ciência e tecnologia, mas tem uma boa ideia, como é que nós podemos abrigá-lo e estimulá-lo, né? Ainda em relação à política de inovação, a administração pública poderá conceder ao pesquisador público licença para construir empresa com a finalidade de desenvolver a atividade empresarial relativa à inovação. Os núcleos de inovação tecnológica, esses braços das nossas instituições tão importantes no processo de inovação, poderão ter personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos, inclusive sob a forma de fundação de apoio. Quer dizer, há um empoderamento dos núcleos de inovação tecnológica para que eles mais e mais atuem como agência de tecnologia das nossas instituições. A representação da instituição pública, no âmbito da sua política de inovação, pode ser feita através dos núcleos de inovação tecnológica, e isso está devidamente regulamentado. Há um esforço grande para internacionalizar as nossas instituições de ciência e tecnologia, relacioná-las com o exterior. Muitas das nossas instituições praticam a cooperação internacional, mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos que as nossas instituições se tornem instituições internacionais na sua plenitude, e o decreto e o marco regulamentam esses aspectos, sobre as várias dimensões. O estímulo à inovação da empresa é feito através de vários instrumentos. Eu listei aqui a questão da subvenção econômica, admitido despesas de capital e custeio, o bônus tecnológico. A concedente adotará procedimentos simplificados para a seleção das empresas que receberão o bônus tecnológico, micro e pequenas empresas. A prestação de contas será feita de forma simplificada, privilegiando aquilo que é alcançado, os resultados obtidos. É um instrumento muito eficaz, que deverá assumir uma proporção muito grande daqui para frente. As encomendas tecnológicas, que é a contratação diretamente da instituição público-privada com um determinado objetivo específico, ligado ao desenvolvimento tecnológico, inclui, inclusive, como eu mencionei, a compra em grande escala, incluindo protótipo, escala comercial, contemplando o processo de inovação. Os instrumentos de parcerias estão colocados de uma maneira muito clara, muito transparente, e incluem o termo de outorga, que é dado uma segurança muito grande à utilização dos termos de outorga para a concessão de bolsa, para a concessão de auxílio, para o bônus tecnológico, que deve ser feito através dos termos de outorga, para fazer a subvenção econômica, o acordo de parceria, que é um instrumento novo,
E um dos aspectos, um dos subprodutos dessa grande discussão que tivemos ao longo dos últimos anos com os demais órgãos da Esplanada foi a percepção de que ciência, tecnologia e inovação precisam ser tratados de uma forma diferenciada. Então, há vários órgãos, há vários ministérios, sobretudo Planejamento, Fazenda, Controladoria Geral da União, que mais e mais estão dispostos a enxergar as atividades de ciência, tecnologia e inovação de uma maneira diferenciada. Convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação estabelece uma série de regulamentos para que esses convênios possam ser feitos com transparência, envolvendo inclusive a transferência de recursos públicos. Alterações orçamentárias, a possibilidade de nós termos flexibilidade com os orçamentos, que nós as despesas que ordenamos e os orçamentos que coordenamos, né? E isso nos dá muita flexibilidade também. A prestação de contas, com a preocupação grande de que ela fosse simplificada e focada em resultados, tornando mais fácil a vida das instituições, do laboratório, dos grupos, sobretudo dos coordenadores de projeto. A maneira de contratar produtos para a pesquisa até um certo limite, dispensando a licitação, podendo incluir obras e serviços de engenharia na dispensa de licitação, dispensando a documentação e um processo mais elaborado, dependendo das condições como essa contratação é feita. A importação de bens para pesquisa, desenvolvimento e inovação, tanto pelo setor público, pelo setor privado, facilitada. A concessão de isenção de imposto de importação aos bens importados por empresas, na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, isso devidamente regulamentado. A dispensa de controles prévios, aceitando a autodeclaração e a corresponsabilidade do pesquisador que importa, acreditando no pesquisador. Não, isso é para uma atividade de pesquisa e desenvolvimento e eu vou fazer isso desse jeito. Então, facilitando os aspectos burocráticos associados a essa tramitação. Uma preocupação e uma agilidade de que as cotas estejam sempre disponíveis para que não ocorra isso que às vezes ocorre, que nós temos a possibilidade de fazer a importação, mas uma determinada fundação, um determinado órgão, não teve as cotas de importação liberadas, então é um compromisso da Receita Federal com essa nova regulamentação. E, por fim, um aspecto destacado aqui que é muito útil é o tratamento prioritário, porque, em geral, o pesquisador, o empreendedor, o empresário, o cientista que importa um determinado produto, ele precisa daquilo para ontem. Então, esse processo precisa ser um processo muito agilizado e agora é dado um tratamento prioritário, similar àquele que é dado a produtos perecíveis e procedimentos simplificados para que essa importação possa ocorrer. Então, esses são alguns aspectos. Insisto que vocês, por favor, internalizem nas instituições o decreto, o marco legal, promovam fóruns, discussões, seminários, como que teremos aqui hoje, para que as pessoas todas tirem as suas dúvidas, se familiarizem com essas transformações que poderão ocorrer nas nossas edições.